Olá amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Talk to Biz, a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. O meu nome é Bruno Garcia, eu sou professor e profissional nas áreas de marketing e business, e aqui você já sabe, toda semana a gente traz um tema novo a respeito do mundo dos negócios, mas também nós fazemos comentários sobre notícias e acontecimentos que podem ter um impacto na sua empresa, no seu planejamento estratégico ou na sua carreira. Lembrando sempre que esse podcast está disponível nas principais plataformas de podcast da atualidade. Estamos em todas elas, basta buscar por Talk, o número 2 e Biz, que vai nos encontrar, mas você também encontra a versão em vídeo dos nossos conteúdos que ficam disponibilizadas no nosso canal no YouTube. Vale a pena dar uma olhada no material que a gente publica por lá. E hoje, minha gente, vamos falar sobre gestão, sobre modelos de gestão, mais especificamente sobre gestão pública, cruzando a linha ali com a gestão dentro da iniciativa privada. Será que dá para administrar um governo como se fosse uma startup? Se você tem o mínimo de matéria cinzenta no cérebro, provavelmente você já sabe qual é o resultado esperado para essa pergunta, que é o título do nosso episódio de hoje. Mas ainda assim, eu acho que é um tópico bastante interessante, e já que o Talk to Biz tem como um dos seus pilares ali um dos seus macro temas que regem ali a pauta do nosso programa, a gente fala sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. Portanto, gestão está aí entre um dos pilares do conteúdo que é produzido aqui no nosso canal. Portanto, é importante que a gente traga para cá essa discussão. Não é algo que poderia passar batido. Essa também não é uma discussão nova, acho que desde sempre ela existe, mas tá claro também que os últimos acontecimentos, em especial no governo Trump, no governo norte-americano, trouxeram essa discussão novamente à tona. E se você por acaso ainda não percebeu, se não está acompanhando aí o noticiário, eu não estou falando só do governo norte-americano, mas em especial do Departamento de Eficiência Governamental, DOGE, na sigla em inglês. E é claro que eu estou falando da aventura do ultradireitista Elon Musk para agradar ao novo presidente e assim, quem sabe, garantir políticas que sejam mais vantajosas aos seus negócios. Vamos lá, desde o início do ano, após a posse do Donald Trump, as notícias pipocam quase que diariamente, falando sobre o novo departamento que tem como missão, entre aspas, eliminar a burocracia e garantir que o governo funcione de uma forma absolutamente transparente e eficiente, fecha aspas. Chamado de Department of Government Efficiency, DOGE, a iniciativa busca eliminar regulações excessivas, cortar gastos desnecessários e reestruturar agências federais, segundo a fala do próprio presidente eleito. A ideia em si não é má. Eu inclusive adoraria ver uma iniciativa, por exemplo, para eliminar a burocracia na gestão pública brasileira. Adoraria também que os gastos estatais fossem super transparentes e justificados, coisa que por aqui está muito longe de acontecer. A gestão da coisa pública deveria sempre ter esses conceitos como princípios fundamentais. Mas será que esse realmente é o ponto de tudo que está acontecendo lá na gestão do governo norte-americano, quando Elon Musk tenta aplicar aquela coisa do founder mod, da ideia de como se toca uma nova startup, de ser disruptivo, de romper com as regras, com os limites, no sentido de gerar resultado e aprender rapidamente? Será que é isso que está em jogo lá no governo norte-americano? É, no caso, a eficiência? É, no caso, o bem, o ganho para a coisa pública? Muito provavelmente não, e é por isso que a gente vai trazer esse tema no episódio de hoje. É importante a gente questionar, né, até que ponto a gestão pública pode beber na fonte e adotar políticas e abordagens mais dinâmicas, como se fosse uma startup. Será que isso é realmente possível?
Claro que num sentido macro é sempre interessante, né, você pensar em dar maior eficiência aos governos. Em especial aqui no Brasil, existe um senso comum de que o serviço público é inchado, ele muitas vezes é bem remunerado acima do que seria necessário, é pouco fiscalizado e assim se torna um ambiente perfeito para um exército de parasitas que nada fazem além de sugar todo o dinheiro dos contribuintes. E é justamente por isso que quando se fala em reduzir a burocracia e aumentar a eficiência, o que nesse caso obrigatoriamente passa por reduzir de alguma forma os gastos, a ideia tende a ser bem recebida, é claro. Mas o problema todo é que o senso comum não dá conta da complexidade que está envolvida aí nessa realidade. Em muitas situações, inclusive, o senso comum está redondamente equivocado. Aqui mesmo no Brasil, quando se fala em inchaço do serviço público e pouca eficiência, na maioria das vezes a gente está camuflando um problema que é muito maior, que é o sucateamento de toda a esfera pública, já que o dinheiro que deveria ser usado para fazer a máquina pública e os sistemas, os fluxos de processo ali funcionários, ele acaba não chegando onde deveria. Certamente também é verdadeira a ideia de que existem muitos parasitas, entre aspas, apenas sugando recursos desse sistema, mas ao mesmo tempo a gente não pode deixar de perceber que faltam servidores em praticamente todas as esferas, que lidam inclusive com situações com questões críticas e de assistência à população. Falta efetivo policial em regiões violentas, faltam médicos e enfermeiros nos postos de saúde, nos hospitais públicos, faltam equipes e profissionais para cuidar da infraestrutura das nossas cidades, falta o básico, como por exemplo profissionais de limpeza e conservação em número para dar conta das demandas em grandes centros urbanos, como é o caso do Rio de Janeiro. Mas existem os parasitas? Certamente existem, mas eles não representam a maioria. Além disso, é um erro normalmente originado dentro das corporações quando se imagina a máquina pública e o seu corpo de servidores apenas por uma perspectiva operacional. Os servidores públicos são muito mais do que meros executores ali de tarefas administrativas. São agentes na construção e implementação de políticas públicas efetivas. E também é uma visão simplista que retrata todo esse segmento, todo esse setor como um setor ocioso. Esses profissionais quase sempre desenvolvem soluções, inclusive criativas, para driblar os problemas complexos, principalmente quando você vê um cenário de sucateamento como é o cenário brasileiro. Então, a maioria desses profissionais vai atuar em cenários de muita precariedade. Mas mesmo em cenários mais estruturados, a gestão pública e a sua operação vão atuar adaptando normativas. Normalmente essas normativas são pensadas, são desenvolvidas a partir de uma perspectiva mais macro, e aí cabe a essas equipes, né, fazer as adaptações, levar em considerações as especificidades locais ou regionais. Portanto, eu quero deixar claro que a gente não está falando simplesmente de executores, né, de repetidores de tarefas tediosas de manutenção de sistema ou de manutenção em infraestrutura, mas também de atividades de planejamento, de análise, de implementação de planos de ação. Mas de novo, essa percepção só surge quando a gente vai um pouco mais a fundo no problema. Pela visão do senso comum, são todos uns encostados, não fazem nada, e é isso, o dinheiro do contribuinte vai para qualquer lugar, menos para onde deveria. É pior do que encostados até, né? A coisa pública é lenta, morosa, ineficiente na essência. É como se o planejamento e a estruturação da operação pública visasse justamente isso, que no final das contas a coisa toda dê errado. E aqui no Brasil existe muito isso também, para você depois justificar os discursos de privatização, a lógica de entregar tudo para a iniciativa privada, porque a iniciativa privada seria mais eficiente, o que também é uma meia-verdade. Ela pode ser eficiente em alguns contextos, mas aqui no Brasil, em muitas situações que a gente viu, a experiência da privatização não necessariamente garante a eficiência, garante maior dinamismo e
garante que o serviço prestado à população melhore de fato. Então, também assim, é um cenário bastante complexo, por isso vale essa análise um pouco mais cuidadosa, para a gente simplesmente não sair repetindo aí as baboseiras que muitas vezes circulam no senso comum. Eu sei que no Brasil esse é um tópico super sensível, realmente nós temos muitos problemas, eu sou um crítico ferrenho de como a coisa toda é conduzida na esfera pública, mas a gente também não pode ser ingênuo. O problema de todo esse discurso sobre eficiência governamental é que ele carrega no seu DNA mais íntimo uma narrativa quase que infantil da galera da extrema-direita, que é o conceito de Estado mínimo, ao ponto de ser quase inexistente. Por que não privatizar tudo e garantir que a famosa mão invisível do mercado cuide do resto? Também, né, para quem tem o mínimo de matéria cinzenta, sabe que isso é impossível. Não dá para pensar em uma realidade onde não exista a mínima camada de regulamentação das atividades, que não exista o mínimo de infraestrutura ou de estrutura para que determinados sistemas e fluxos de processos funcionem. Inclusive tem alguns episódios aqui no canal onde eu já tratei sobre isso. Tem um bate-papo que eu fiz com o meu querido amigo Alexandre Capelli. Tá aí a capa agora, para quem tá assistindo a versão em vídeo, tá a capa do episódio aí na tela. Para quem tá no áudio, o link tá na descrição desse episódio, tem um link para vocês conferirem esse bate-papo com o Alexandre Capelli. Também tem um episódio que eu fiz pro review no ano passado, falando sobre regulamentação e inovação, também com link na descrição. São dois conteúdos que eu recomendo que vocês acessem para aprofundar, se quiserem, né? É claro, aprofundar um pouquinho mais sobre esse tema. Portanto, não é possível eliminar toda a burocracia, por mais que seja uma ideia tentadora, da mesma forma que não dá para aplicar todos os conceitos de agilidade e inovação na esfera pública, por mais também que essa aproximação soe como algo extremamente sedutor, e é claro que a esfera pública também pode ter agilidade, também pode ter inovação, e inovação inclusive é super importante também na gestão pública, mas ao mesmo passo que a gente entende que algumas coisas poderiam ser dinamizadas e melhoradas, certamente, por óbvio, não da maneira que a coisa toda está sendo conduzida pelo tal departamento, o DOGE. Vejam uma notícia que surgiu no dia 22 agora de fevereiro pela CNN Brasil. Trump pede que Elon Musk faça um trabalho ainda mais agressivo. O bilionário lidera departamento de eficiência governamental que tem como objetivo cortar gastos e reformular agências. Vejam que, desde o início das suas atividades, o novo departamento vem comandando uma verdadeira caça às bruxas, exigindo, entre outras coisas, que cada um comprove a relevância do seu cargo, ou mesmo estimulando as pessoas a pedirem as contas. Além disso, as lideranças do novo departamento vêm cortando ali os gastos de uma forma indiscriminada, meio que guiados ali por aquela ideia de orçamento base zero, né, que significa que eu não vou considerar o que já estava registrado, o que já estava acontecendo. Na prática significa dizer que tudo vai ter que ser aprovado e justificado novamente, mesmo coisas que já estavam acontecendo em ciclos anteriores. Mas a loucura é tão grande que no final de fevereiro vários servidores federais norte-americanos receberam um e-mail com um ultimato. Caso eles não respondam o que foi solicitado, isso seria considerado um pedido de demissão. Tem matéria aqui também da CNN. Mais uma vez, segundo a reportagem, o texto do e-mail dizia o seguinte: por favor, responda este e-mail com aproximadamente 5 tópicos que você realizou na semana passada e envie uma cópia para o seu gerente. Por favor, não envie qualquer informação confidencial, link ou anexo. Diz o e-mail que não possui assinatura. A CNN obteve cópias de e-mails enviados a vários funcionários federais. Olha aqui, minha gente, isso é de uma estupidez atroz. Quer dizer, todos são parasitas até que se prove o contrário, e mesmo esse tipo de abordagem grosseira traria bons resultados na iniciativa privada? Isso é totalmente questionável. Vejam toda a atrapalhada que o próprio Elon Musk fez com o antigo Twitter. Hoje está claro que ele banca a brincadeira toda, ele banca toda aquela palhaçada por interesses políticos, mas enquanto empresa, o antigo Twitter, novo X,
está longe de ser um case de sucesso. Além disso, a gestão pública lida com atividades e com responsabilidades que dizem muitas vezes respeito à manutenção de estruturas, de serviços, da disponibilidade 24/7 de alguns recursos e, o mais importante de tudo, precisa funcionar sem focar na perspectiva de lucro, o que não quer dizer que ela possa dar prejuízo, é claro, mas ela precisa buscar ser superavitária, mas ela não tem obrigação de gerar valor econômico como em uma empresa. Portanto, é uma insanidade enxugar essa enorme infraestrutura sem qualquer controle ou discernimento e simplesmente para cortar e depois ver o que se reestrutura, né? Então vamos tirar tudo do lugar e depois a gente arruma só o que for relevante. Isso cabe numa startup de 10, 15 pessoas. Não cabe numa empresa com 5 mil funcionários, tampouco cabe para um governo que está à frente de um país e precisa garantir que algumas questões estatais continuem funcionando. Esse tipo de abordagem pode fazer com que alguns serviços essenciais deixem de funcionar de uma hora para outra, rotinas de segurança ou ligadas à saúde ou outras coisas que são também importantes, mas que podem simplesmente deixar de funcionar ou de acontecer de uma hora para outra. Então não dá para sair eliminando setores ou eliminando estrutura, demitindo pessoas, sem primeiro entender como é que a coisa toda funciona. Além do mais, existe um componente na burocracia e nas regulações que está ligada à própria essência do Estado democrático. A burocracia e as regulamentações existem, entre outras coisas, para garantir que exista um sistema equilibrado de pesos e contrapesos, para que um grupo não assuma a dianteira e passe a mandar sozinho. Essa é a essência do Estado, do conceito de Estado democrático. Portanto, diferente de uma empresa privada, um governo ou uma empresa estatal precisa da burocracia, das regras e dos ritos para garantir que a coisa toda funcione minimamente dentro dos princípios éticos e em sintonia com o interesse público. No limite da coisa toda, a democracia demanda burocracia justamente porque ela impõe limites. Limites de atuação, limites de responsabilidade e limites de poder. A busca por eficiência governamental frequentemente vai bater de frente, vai colidir com esses princípios fundamentais da representatividade democrática. É a crítica que tradicionalmente se faz ao conceito de tecnocracia, né, que vai buscar ali processos mais rápidos e enxutos, entre outras coisas, mas o ambiente democrático pressupõe deliberação, pressupõe consulta, pressupõe participação múltipla de diferentes grupos sociais, e isso, por óbvio, leva tempo. Essa tensão toda se manifesta de uma forma muito visível quando decisões administrativas são tomadas sem a devida consulta popular ou representação de diversos segmentos sociais. Por outro lado, é claro que todos nós queremos maior agilidade, por exemplo, para que determinados projetos de lei saiam do papel. O caso brasileiro, mais uma vez, serve como exemplo extremamente negativo quando a gente trata desse assunto, mas a grande questão é que a gestão pública precisa ter um equilíbrio entre esses dois extremos, ao mesmo tempo que busca agilidade para que as mudanças e melhorias sejam implementadas, precisa continuar garantindo que a coisa pública funcione, que os interesses diversos sejam respeitados minimamente e que exista de fato representatividade nas decisões que são tomadas. A verdadeira eficiência democrática não significa simplesmente acelerar os processos, mas garantir que as decisões representem genuinamente os interesses coletivos, considerando a complexidade e a diversidade presente em uma sociedade. E é aí que chegamos ao ponto, né? A aparente morosidade gerada pela burocracia muitas vezes funciona como um mecanismo de proteção contra decisões arbitrárias ou que beneficiem apenas grupos privilegiados. E eu vou falar aqui, quem me conhece sabe, quem acompanha aqui o canal já percebeu também, eu sou um camarada que sempre falo contra o excesso de regulamentação em alguns setores. Eu adoraria ver maior agilidade, menos burocracia, mas, mais uma vez, a questão toda é o equilíbrio. Se eu for pelo caminho da pura eficiência, doa quem doer, claramente a coisa não vai funcionar. E por que, Bruno, que não funciona? Porque não visa o bem público.
não visa o bem comum. Historicamente, sempre que a gente vê grandes esforços de desregulamentação, desmanche da coisa pública, quase sempre eles escondem o interesse de grupos particulares. O que também é uma crítica a todo esse espetáculo grotesco que a gente está vendo no governo norte-americano, até criptomoeda o presidente lança, quer dizer, perdeu-se totalmente o decoro. E nesse espetáculo do absurdo, ninguém mais está fazendo muita questão de esconder os interesses que estão à frente de todo o resto. Então, minha gente, não dá para caminhar nesse sentido. Por mais que a ideia pareça tentadora, ela é falsa e tende a gerar mais problemas do que soluções a médio e longo prazo. Claro que a gestão pública pode e deve aprender com as melhores ferramentas e abordagens do mundo empresarial. Essa troca certamente seria riquíssima. Toda a ideia de mentalidade ágil, foco em métricas e indicadores, incentivo à inovação, toda a teoria de marketing com foco em gerar valor para o público, tudo isso seria de extrema validade, é de extrema validade para a esfera pública. Mas a gente não pode esquecer, a gestão pública trata em larga medida de atividades de manutenção, de conservação e garantia de serviços e atendimentos básicos com foco no bem comum. Isso não tem nada a ver com garantir operações lucrativas, assumir riscos altos demais, afinal a gente está falando da coisa pública, cortar gastos a todo custo. As maiores economias do mundo, inclusive a norte-americana, estão onde estão justamente porque ainda mantém uma robusta estrutura que garante melhores condições de vida, de estudos, de performance econômica, de educação e de inovação. E isso é uma tarefa de um bom governo, isso é uma tarefa do Estado. No limite da coisa toda, a gente ainda tem a questão da democracia. A democracia demanda burocracia, justamente porque ela impõe limites. Limites de atuação, limites de responsabilidade e limites de poder. E vejam, empresas não são democracias, mas mesmo empresas, para preservar o valor gerado aos acionistas, no caso de SAs, ou para garantir que o CEO ou o fundador que tem enlouquecido, de repente coloque tudo a perder, mesmo essas empresas criam suas próprias mecânicas de controle, criam órgãos colegiados, criam instâncias, criam regras, enfim, elas criam sistemas que garantam o mínimo de estabilidade e o mínimo de segurança para aquilo tudo ali continuar acontecendo da maneira que tem que ser. A ideia do líder supremo e sem limites funciona muito bem com pequenos grupos, e aí uma startup pode certamente se beneficiar disso, porque tem a visão, tem a coisa ali do visionário, né? Inclusive tem teorias do campo da administração que falam sobre isso, né? A coisa do visionário ali, do empreendedor que vai tocar, vai dar o norte para a empresa, vai direcionar todos os esforços, vai olhar para o futuro. Isso é super válido, mas isso funciona em um determinado momento, em um determinado contexto. Na prática, todas as empresas que sobreviveram a essa etapa e se estruturaram, ganharam envergadura, ganharam uma estrutura muito maior, um número muito maior de funcionários e de equipes, elas criaram mecânicas e modelos de gestão mais inteligentes e apropriados. Não necessariamente esse autoritarismo romântico com o qual os ultradireitistas costumam babar. Aliás, é importante fazer essa reflexão. Será que o desmanche que está sendo conduzido lá fora não é muito mais um esforço para garantir que o próprio governo tenha menos amarras e menos pessoas para lhe apontar limites? É sempre uma discussão, não é? Governos autoritários são mais eficientes, atingem resultados melhores? Essa é uma ideia bastante questionável, mas tem uma galera por aí que ainda aposta todas as suas fichas nisso. Bom, certamente um beneficiado da política com foco no Estado mínimo é um governante eleito que almeja ser um rei. E claro, todos os seus amigos mais próximos. Mas não se enganem, governar exige muito mais do que agilidade e inovação. Demanda estabilidade, responsabilidade social e respeito aos processos democráticos. E mesmo pela perspectiva corporativa, como eu já disse, as práticas supostamente adotadas em nome da eficiência já seriam consideradas, já são consideradas condenáveis. Além do mais, a gestão pública não pode ser palco para experimentos políticos.
tampouco é um campo de teste para ideologias fundamentalistas. É um espaço ali muito delicado de construção coletiva. Por quê? Por que esse espaço é delicado? Porque uma decisão mal tomada ali, ela vai impactar na vida de milhões de pessoas. Por último, a gestão pública pode e deve beber na fonte das teorias e abordagens empresariais se a gente entender qualquer tipo de atividade pela ótica da entrega de valor. Nesse caso, melhorar a gestão pública passaria por implementar políticas e processos que maximizassem a entrega de valor para o público. Isso nem seria algo tão difícil de se realizar lá nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo ou mesmo aqui no Brasil. Mas depende de um componente fundamental. O interesse e o bem-estar público precisam estar em primeiro plano. Na essência, qualquer abordagem tenderia a funcionar se fosse esse o caso. Mas nós sabemos que, em geral, não é isso que move a classe política. Nem lá, muito menos por aqui. Tampouco não é o que move o senhor Elon Musk e o grupo de empresas gigantes, entre elas quase todas as Big Techs que correram para se alinhar e beijar o sapato do novo presidente. Principalmente para as Big Techs que vêm sendo questionadas e reguladas pelo mundo todo, adotar oportunamente a ideologia trumpista é uma forma de garantir maiores margens e lucratividades, pelo menos por mais alguns anos. Portanto, não tem qualquer patriotismo nisso. Talvez Elon Musk seja até um crédulo, talvez ele seja. Mas a maioria dos CEOs envolvidos na pataquada que se transformou o governo norte-americano, para a maioria deles, tudo não passa de puro oportunismo. E enquanto a gente continuar tratando a coisa pública como um playground de interesses pessoais, a gente vai seguir assistindo a esse circo de horrores, onde a democracia é reduzida a um espetáculo de conveniências. Muito bem, senhores, esse foi o nosso Talk to Biz de hoje. O meu nome é Bruno Garcia, você me encontra nas principais plataformas sociais e o nosso programa, você já sabe, está disponível nas principais casas do ramo. Basta você buscar por Talk, o número 2 e Biz, na sua plataforma de podcast preferida, ou então buscar o nosso canal no YouTube, que você vai encontrar todo o nosso conteúdo, seja no formato em áudio, seja no formato em vídeo. Por fim, se você gosta do nosso trabalho, acompanha esse material que é produzido por aqui, ele agrega valor aos seus estudos, à sua tomada de decisão no dia a dia, à sua necessidade de atualização, compartilhe e indique para os seus amigos. Vamos atuar nessa corrente do bem, levando bom conteúdo qualificado sobre estratégia, gestão, marketing e inovação a um número cada vez maior de pessoas. É isso, meus amigos, hoje vou ficando por aqui, nos vemos na semana que vem, um abraço a todos, até lá!